A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja na vida de todos os irmãos. Que Deus esteja abençoando a sua vida grandemente e possa estar falando ao seu coração nesse momento. Eu quero com esse vídeo estar deixando uma mensagem sobre o cuidado com os pobres. Você assistindo esse vídeo, gostaria muito que você deixasse o seu like, você esteja compartilhando e deixando também o seu comentário, que é muito útil para o nosso trabalho de semear a palavra do Senhor. Eu vou estar deixando um pequeno versículo que está no livro de Amós, no capítulo 5, do versículo 12 ao 14, que fala sobre o cuidado dos pobres. Diz assim: porque sei que são muitas as vossas transgressões e enormes os vossos pecados. Afligis o justo, tomais resgate e rejeitais os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Então, é uma mensagem para nós do profeta Amós da parte de Deus. Então, vou começar deixando o texto que fala sobre esse cuidado que devemos ter com os mais necessitados. Neste mundo, onde há tantos ricos quanto pobres, frequentemente os que têm abastança material tiram proveito dos que nada têm, explorando-os para que os seus lucros aumentem continuamente. A Bíblia tem muito a dizer a respeito de como os crentes devem tratar os pobres e necessitados. Deus tem expressado de várias maneiras seu grande zelo pelos pobres, necessitados e oprimidos. O Senhor Deus é o seu defensor. Ele mesmo revela ser deles o refúgio. Eu vou estar lendo Salmo, no capítulo 14, versículo 6. O versículo diz assim: vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Isso é uma mensagem de Deus falando ser o refúgio para os pobres. Também diz que ele é o socorro, no Salmo 40, versículo 17. Diz assim a mensagem: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Então, é outro versículo que diz que o Senhor é o socorro do pobre. Ele é também o libertador. Nós podemos ver no Salmo 12, no versículo 5. A mensagem diz: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porém em salvo aquele para quem eles assopram. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Diz também que o Senhor, ele é o libertador, no Salmo 12, 5, né? Que eu acabei de ler. Ao revelar a sua lei aos israelitas, mostrou-lhes também várias maneiras de se eliminar a pobreza do meio do povo. Declarou-lhes em seguida o seu alvo global. Somente, diz assim, somente para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor abundantemente te abençoará na terra que o Senhor, teu Deus, te dará por herança para possuíres. Está lá em Deuteronômio, no capítulo 15, versículo 4. Vou repetir. Somente para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor abundantemente te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança para possuíres. Por isso Deus, na sua lei, proíbe a cobrança de juros nos empréstimos aos pobres. Se o pobre entregasse algo como penhor ou garantia pelo empréstimo, o credor era obrigado a devolver-lhe o penhor, uma capa ou algo assim, antes do pôr do sol. Se o pobre era contratado
a prestar serviços ao rico, este era obrigado a pagar-lhe diariamente, para que ele pudesse comprar alimentos a si mesmo e à sua família. Está em Deuteronômio 24:14. Está escrito assim: não oprimirás o jornaleiro pobre e necessitado de teus irmãos, ou de teus estrangeiros que estão na tua terra e nas tuas portas. Então o Senhor, ele é muito justo em tudo que faz. E a lei naquele tempo já era para não haver exploração do rico contra o pobre. Durante a estação da colheita, os grãos que caíssem deviam ser deixados no chão para os pobres, para que os pobres os recolhessem. Então a lei que Deus colocou era essa. Então havia a plantação, os ricos e os donos das terras iam lá, recolhiam, mas deviam deixar espigas para que os pobres estivessem recolhendo, para haver igualdade. Os cantos das searas de trigo, especificamente, deviam ser deixados aos pobres. Se algum irmão quiser procurar, vai ver essa passagem no livro de Levíticos 19, versículo 9. Notável era o mandamento divino de se cancelar a cada 7 anos todas as dívidas dos pobres. Está em Deuteronômio 15, de 1 a 6. Então, tinha um prazo para que o pobre pagasse. Se expirasse esse prazo, se ele não tivesse condições de pagar, a dívida expirava. Além disso, o homem de posses não podia recusar-se a emprestar algo ao necessitado, simplesmente por estar próximo ao 7º ano. Em Deuteronômio 15, de 7 a 11. Então, mesmo que estivesse aproximando do 7º ano, que a dívida ia expirar, era proibido que a pessoa de repente não ajudasse o outro, não emprestasse. A lei de Deus, ela é muito clara, ela é muito santa. Deus, além de prover o ano para o cancelamento das dívidas, proveu ainda o ano para devolução de propriedades, o ano do jubileu, que ocorria a cada 50 anos. Todas as terras que tivessem mudado de dono desde o ano do jubileu anterior teriam de ser devolvidas à família originária. E mais importante de tudo, a justiça haveria de ser imparcial. Nem os ricos nem os pobres poderiam receber qualquer favoritismo. Olha que maravilha. Já pensou se hoje em dia fosse assim? Dessa maneira, Deus impedia que os pobres fossem explorados pelos ricos e garantia um tratamento justo aos necessitados. Está em Deuteronômio 24, versículo 14. Infelizmente, os israelitas nem sempre observavam tais leis. Muitos ricos tiravam vantagens dos pobres, aumentando-lhes a desgraça. Então, essa desonestidade já vem há muito tempo. Isso de alguns querer tirar vantagem sobre outros já é dos tempos bíblicos, já é bem antigo mesmo. Em consequência de tais ações, o Senhor proferiu, através dos profetas, palavras severas de juízo contra os ricos. Algumas passagens, se você quiser buscar na palavra de Deus, você vai ver em Isaías, capítulo 1, versículo 21 ao 25, vai ver também em Jeremias, capítulo 17, versículo 11, no livro de Amós, no capítulo 4, de 1 a 3, também em Miqueias, no capítulo 2, de 1 a 5, no livro de Abacuque, no capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 8, no livro de Zacarias, no capítulo 7, do versículo 8 ao versículo 14. Então, todas essas passagens falam sobre o juízo de Deus contra os ricos que exploravam o povo mais pobre. Continuando, no Novo Testamento, Deus também ordena a seu povo que evidencie profunda solicitude pelos pobres e necessitados, especialmente pelos domésticos da fé. Deus, ele tem o maior prazer em cuidar do pobre
e quer que nós cuidemos também. São nossos irmãos, aqueles que têm menos condições, nós devemos estar ajudando, para que haja igualdade, para que ninguém sofra, né, por falta de nada. A vontade de Deus é que nós sejamos mais unidos uns com os outros. Boa parte do ministério de Jesus foi dedicado aos pobres e privilegiados na sociedade judaica. Aliás, desprivilegiados, né? Então, os pobres e desprivilegiados, aqueles que tinham menos condições. Jesus ele se preocupava muito com isso. Dos oprimidos, necessitados, samaritanos, leprosos e viúvas. Ninguém mais se importava a não ser Jesus. Então Jesus se importava muito com essas pessoas que não tinham condições, que tinham menos condições de viver. Em Lucas, no capítulo 4, de 18 a 19, também Lucas, no capítulo 17, do 11 ao 19, no livro de João, no capítulo 4, do 1 ao 42, são algumas passagens que tem sobre essa preocupação de Cristo com os necessitados. Jesus ele condenava duramente os que se apegavam às possessões terrenas e desconsideravam os pobres. Então o Senhor ele não aprova a ganância, essa atitude que muitos têm de não ajudar os pobres, na preocupação de juntar riquezas. No livro de Lucas, no capítulo 6, no versículo 24, diz assim: mas ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Então, vamos ficar ligados, vamos preocupar mais com os necessitados. Nós que de repente podemos ajudar, vamos ajudar. Que em nome de Jesus nós possamos ter sempre o suprimento para ajudar aquele que não tem necessidade. Continuando, Jesus espera que seu povo contribua generosamente com os necessitados. Ele próprio praticava o que ensinava, pois levava uma bolsa, da qual tirava dinheiro para dar aos pobres. Em mais de uma ocasião, ensinou aos que o queriam seguir a se importarem com os marginalizados econômica e socialmente. As contribuições não eram consideradas opcionais. Uma das exigências de Cristo para se entrar no seu reino eterno é mostrar-se generoso para com os irmãos e irmãs que passam fome e sede e acham-se nus. Em Mateus, no capítulo 25, do 31 ao 46, Jesus vem nos dar essa instrução. Se nós queremos seguir a Cristo, entrar no seu reino, devemos nos preocupar com aqueles que estão nus, que estão necessitando do alimento, que estão passando necessidades, que têm sede, têm fome, aqueles que estão desprovidos. Então, se você quer dar a salvação, quer entrar no reino de Deus, vamos preocupar com aqueles que têm menos do que nós. O apóstolo Paulo e a igreja primitiva demonstravam igualmente profunda solicitude pelos necessitados. Bem cedo, Paulo e Barnabé, representando a igreja em Antioquia, da Síria, levaram a Jerusalém uma oferta aos irmãos carentes da Judéia. Está em Atos 11, do 28 ao 30. Quando o concílio reuniu-se em Jerusalém, os anciãos recusaram-se a declarar a circuncisão como necessária salvação, mas sugeriram a Paulo e aos seus companheiros, eles falaram assim, que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Isso é Paulo falando lá em Gálatas 2, no versículo 10, repetindo, que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Isso é a fala do apóstolo Paulo. Um dos alvos de sua terceira viagem missionária
foi coletar dinheiro para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Está em Romanos 15, 26. Ensinava as igrejas na Galácia e em Corinto a contribuir para essa causa. Em 1 Coríntios 16, do versículo 1 ao 4. Como a igreja em Corinto não contribuísse conforme se esperava, o apóstolo exortou demoradamente aos seus membros a respeito da ajuda aos pobres e necessitados. Você pode estar vendo em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Elogiou as igrejas na Macedônia por lhe terem rogado urgentemente que lhes deixasse participar da coleta. Paulo tinha em grande estima o ato de contribuir. Na carta aos Romanos, ele diz, como dom do Espírito Santo, a capacidade de se contribuir com generosidade às necessidades da obra de Deus e de seu povo. Você pode estar lendo lá no livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 8. Pode estar vendo também no livro de 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 17 ao 19. Nossa prioridade máxima no cuidado aos pobres e necessitados são os irmãos em Cristo. Jesus equiparou as dádivas repassadas aos irmãos na fé como se fossem a ele próprio. A igreja primitiva estabeleceu uma comunidade que se importava com o próximo, que repartia suas posses a fim de suprir as necessidades uns dos outros. Quando o crescimento da igreja tornou impossível aos apóstolos cuidar dos necessitados de modo justo e equânime, procedeu-se-lhe a escolha de 7 homens cheios do Espírito Santo para executar a tarefa. Essa passagem está lá no livro de Atos, no capítulo 6, do versículo 1 ao 6. Paulo declara explicitamente qual deve ser o princípio da comunidade cristã. E ele diz assim em Gálatas 6,10: Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então, você que está congregando, procura ajudar aquele irmão que está ali com você ao seu lado, primeiramente. É lógico que todo necessitado precisa de ajuda, devemos ajudar a todos, mas a palavra de Deus diz que principalmente aquele irmão que está ali mais próximo. Se você sabe que ele está necessitando, procure ajudar. Deus vai te abençoar grandemente. Deus quer que os que têm em abundância compartilhem com os que nada têm, para que haja igualdade entre o seu povo. Podemos ver lá em 2 Coríntios, no capítulo 8, no versículo 14 e 15. E também em Efésios 4, 28. Também no livro de Tito, no capítulo 3, versículo 14. Para resumir, a Bíblia não nos oferece outra alternativa senão tomarmos consciência das necessidades materiais dos que se acham ao nosso redor, especialmente de nossos irmãos em Cristo. Então a mensagem é essa: vamos ajudar, vamos buscar ajudar ao pobre, ao necessitado, que o Senhor se agrada daquele que ajuda, daquele que se compadece e dá. Eu quero deixar também 3 provérbios para nós encerrarmos, que fala sobre a necessidade do pobre, sobre ajudar o pobre. Você pode estar buscando lá em Provérbios 28, no versículo 6, diz que melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. Em Provérbios 28, no versículo 27, diz assim: o que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os olhos terá muitas maldições. Essa é a palavra do Senhor, não sou eu que estou dizendo, é o que está na Bíblia. Provérbios 31, versículo 9. Abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Então, essa é a palavra do Senhor, é uma palavra santa. O Senhor, em toda a sua palavra, em toda a Bíblia,
ele mostra a preocupação com os pobres, de nós estarmos ajudando os nossos irmãos mais necessitados. Então, que essa palavra possa entrar no seu coração, que venha a produzir em você uma chama, né? Se você não ajuda, que você passe a ajudar. Que Deus vai suprir as suas necessidades, nunca vai faltar na sua mesa, porque Deus não fica nos devendo nada. Apesar que é uma obrigação nossa estar ajudando aos irmãos, mas quando você ajuda de coração, quando você supre a necessidade de alguém, Deus vai, ele sempre está cuidando e vai continuar cuidando de você, da sua família, nada vai te faltar. Então, que Deus continue abençoando as nossas vidas, a sua vida, de sua família, que nunca venha faltar na sua mesa. Que Deus continue prosperando cada vez mais. Então, que você possa estar compartilhando o nosso vídeo, possa estar dando aí o seu comentário, deixe o seu comentário, é muito útil para nós, e que possamos sempre estar buscando o Senhor em todo o tempo, para a honra e glória do reino de Deus. Muito obrigado, que Deus te abençoe em nome de Jesus.